Ravi, dentro da pedagogia, o que você acha que é um início importante que um aluno que está iniciando não pode perder de forma alguma? Bom, primeiro eu queria agradecer a presença do Paulo no meu projeto, né, que é Vertentes Pedagógicas e Vertentes Artísticas. Então, respondendo a primeira pergunta que ele fez sobre o que é mais importante na pedagogia do violão de início, para mim é a posição, né? A posição do violão clássico, eu uso o violão assim, né? Já o violão popular, ou o violão flamenco, ou o violão de choro, usa na perna direita, não na esquerda. Eu acho que você que está começando, você deve procurar uma posição que você se sinta mais confortável e não tensione a mão, não esforce a mão, não force a coluna, né? E que as mãos estejam relaxadas para tocar. Então seria o mínimo esforço com o máximo de resultado, tá? Então, primeiramente eu vou falar, esse seria o primeiro tópico, né, da pedagogia do violão, seria a posição do violão, né? Eu recomendo para quem for tocar erudito ou tocar clássico, essa posição aqui, mas quem for tocar o popular, essa aqui, ou tocar até clássico aqui, a posição que você se sentir mais confortável. A segunda é a posição da mão direita, tá? A mão direita, ela não é assim e nem exageradamente assim. Ela cai naturalmente, você coloca aqui, do jeito que a mão cai, ela fica solta, né? Então tem que evitar aqueles vícios de colocar o dedo aqui para tentar tocar, ou a mão muito assim. A mão fica solta no ar, com a posição reta, né? Que aí facilita você aprender a tocar com os dedos estando livres, né, para tocar, e não assim, ou assim demais, ou preso aqui com um punho no violão, ou com um dedo aqui, evitar esses tipos de vícios. Ravi, dentro da pedagogia, qual exercício para iniciante ajudar no desenvolvimento inicial, tanto da mão direita como da mão esquerda? Exercícios básicos para ajudar o início. Bom, o primeiro exercício que eu recomendo na pedagogia do violão a gente chama da mão direita no violão indicador, médio, anular e polegar, né? A gente não usa esse aqui é mais só usado no violão espanhol e flamenco. Então, o mínimo, né? Então, nesses três dedos aqui, primeiro exercício indicador e médio na corda Mi. Porque Mi, Si, Sol, Ré, Lá, Mi. A Mi é a primeira corda do violão, são 6 cordas, né? Tem violão de 7, de 8 e esse aqui de 6. Então, vamos lá. Então, esse exercício aqui, indicador e médio. Depois, com calma, você vai aumentando progressivamente o movimento. Até você tiver com mais fluência, né? Mesma coisa com indicador e anular, que é 1 e 3, né? Vamos falar assim. Depois aumenta a fluência. Sempre treinar bem devagar, buscando sempre um resultado sonoro, né? O mínimo de esforço e o máximo de resultado. Aí vem médio e anular. Esses dois dedos é mais difícil, tá? Mas é o mesmo exercício, treinar devagar, depois vai aumentando progressivamente. E depois anular, médio e indicador. Então fica... Esse aqui já seria o resultado final, né? Depois você vai alternar polegar e todos os exercícios que eu passei, né? Você faz polegar, indicador e médio. Polegar, indicador e médio. Depois polegar, indicador, anular. Depois polegar, médio, anular. Que é 2 e 3, né? Depois polegar, anular, médio, indicador, que é 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1. Então fica... Com o tempo vai ficando esse resultado aqui, né?
E a mão direita, a mão esquerda, evitar esses vícios de tocar assim, né? Tudo bem, tem guitarristas, grandes guitarristas que tocam assim, mas eles dominam a técnica, né? Então eles já sabem tocar assim, depois eles criam o estilo deles, não é que isso aqui é um padrão. Então o polegar deve ficar firme aqui atrás, como um eixo de, como se fosse um trilho, né? Ele é a estrutura da mão. Então aqui o polegar firme como eixo aqui atrás. Primeiro exercício que eu recomendo é o exercício básico de fazer 1, 2, 3, 4. E pode fazer numa corda só primeiro para você conseguir apertar, entender como é a quantidade de pressão que você faz, que não é força, é um jeito, né? Então 1, 2, 3, 4. Depois com o tempo você pode ir subindo as cordas, né? E aqui nessa mão o mesmo exercício, você aproveita e estuda simultaneamente o exercício da mão direita, que é indicador e médio, e aqui 1, 2, 3, 4, então fica. Ravi, você pode demonstrar numa música simples de 2, 3 acordes como aplicar esses exercícios iniciais? Sim, eu vou. Você pode pegar um acorde de Mi maior, né? E fazer, como eu falei do polegar, né? E embaixo o indicador, anular, médio, indicador, 3, 2, 1, né? Então vou fazer um exercício simples aqui devagar, depois eu vou tocar ele rápido para mostrar a aplicação dele no violão, né? Então fica. Então no baixo eu estou fazendo, né? Aqui nos baixos, com o polegar eu estou fazendo esse desenho. Embaixo eu estou alternando fazendo isso aqui. 3, 2, 1, 3, 2, 1, anular, médio, indicador na corda Mi, que é a primeira corda do violão. Rápido, fica esse efeito aqui. Então, agora eu acho que seria legal tocar uma música, ou várias, né, com vários estilos, nem que seja trechos, só para o pessoal ter assim uma referência, ver você usando a mão direita e a mão esquerda em estilos, um pedacinho de um clássico, um pedacinho de um flamenco, um pedacinho de uma bossa nova, um pedacinho... Tá? Tá? Então, primeiro, como eu estava falando daquele exercício para a mão direita, porque na minha opinião, na pedagogia do violão, a mão direita é super importante, ela que faz os ritmos, os dedilhados e etc, né? A expressão do violão também é muito da mão direita também. Então vou tocar primeiro Recuerdos de Alhambra, que é uma peça que tem trêmulo, para mostrar como a mão direita se comporta com esse exercício aqui.
essa seria um exemplo da música clássica, né? Com o trêmolo. Agora vai ter, aí por exemplo, se for tocar um choro, você vai já usar mais os baixos, né? Tipo... diante, né? O choro você já vai brincar mais com os baixos, né? Né? Aí tem a valsa também, que é... Tem a valsa, tem um acompanhamento de jazz, né, que é aquele negócio mais que você utiliza os baixos, que chama Walking Bass, e o acompanhamento que fica... Acompanhamento de jazz, tem também acompanhamento de bossa nova, né? Tem também aí vem o flamenco, né, que é um estilo bem peculiar. Rasgueios, técnicas como de rasgueado, né? E aí tem violão é bem aberto, né? Você tem 1000 possibilidades. Você pode tocar uma música mais dedilhada,
Então, qual recado você deixa para finalizar esse projeto na parte pedagógica? Recado que eu vou deixar, Paulo, é primeiro te agradecer por ter feito esse projeto Vertentes Pedagógicas e Vertentes Artísticas do Violão de uma forma de entrevista, porque aí a gente consegue responder as perguntas que muitas vezes as pessoas têm e não compreendem, né? O recado que eu quero deixar é que o violão não é um instrumento fácil, mas existe caminhos mais objetivos, como eu falei, da mão direita e da mão esquerda, que facilitam a sua aprendizagem. Porém, você vai ter que se dedicar ao violão todo dia, no mínimo 2 horas por dia. Escolher um violão que tem as cordas mais baixas, isso vai te ajudar quando você for aprender pestana, né? Porque um violão com corda alta é muito difícil, é um instrumento que você vai ter, existe muita desistência, porque o violão é tão ruim que a pessoa não consegue nem fazer um solo, fazer um acorde. Então procurar um violão com as cordas mais baixas, isso influi o rastilho, né, que você tem que diminuir. Estudar 2 horas por dia, ter um acompanhamento de um professor que você tenha afinidade com o gênero musical que você for aprender. Se você for aprender o clássico, você nessa circunstância você ter a disciplina de ouvir, tentar fazer os exemplos que o professor vai te dar. Se você for estudar o violão mais para o choro, participar de rodas de choro, onde você tocar em conjunto é muito importante. Entender como é que funciona tocar em grupo também, né? Porque o solista geralmente ele acaba fazendo tudo muito sozinho, né? E a outra coisa importante é o metrônomo, que é um instrumento de marcação rítmica, né? Fica tá, 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 tá. Isso é para evitar você não tocar de forma acelerada, né? Porque se sua cabeça for muito acelerada, você vai precisar de um metrônomo para tocar no ritmo, né? E a outra coisa, a outra dica, porque a gente está fazendo uma síntese, porque é difícil você passar em 1 hora ou 2 horas tudo que você precisa aprender no violão. Eu estou passando as principais dicas, né, da pedagogia do violão. Primeiro é sempre observar se você está com a posição certa no violão, que como eu falei, não é assim, nem forçando para baixo, é a mão reta, solta livremente. E segundo, depois é você procurar músicas que você gosta, se você for para o caminho do popular. Então, se você gosta de Raul Seixas, procurar aprender as músicas do Raul. Se você gosta dos Beatles, pegar as mais fáceis, tipo I Want to Hold Your Hair ou Love Me Do. Se você gosta do Legião Urbana, pega algumas músicas que tem 4 acordes também. E começa daí. Você tem que ir pelo seu gosto musical, porque você indo pelo seu gosto, você vai ter mais motivação para aprender do que só ficar fazendo exercícios no violão. Aí vai juntar uma música que você gosta de tocar com a didática de fazer um exercício. Essa é a minha finalização, Paulo. Bom. Vai.